Uma das questões que chamam a atenção no mundo acadêmico envolve a questão do racismo. Ocorre que essa discussão ela sofre um vício de origem se analisado a partir da teoria da linguagem. Racismo, dentro da teoria da linguagem, perde a sua consonância com a realidade na medida em que destituído de uma verdade que o comprove. Significa que o racismo é muito mais um signo do que necessariamente um conteúdo de verdade apto a ditar significados. A própria ciência já demonstrou a inexistência de raça na configuração genética do ser humano. O racismo, portanto, é um termo que foi esteticamente utilizado a serviço de uma dominação e de uma submissão para a aquisição do valor. É sabido que o valor é adquirido dentro da lógica do capital pelo trabalho humano. Ou seja, é necessário submeter o mais frágil a um controle de tal sorte que a partir desse controle se consiga extrair o valor que se quer buscar. Nesse raciocínio se oculta também a própria submissão da mulher. E a partir dessa submissão se busca um valor sexual. No caso dos negros, o racismo é insuficiente para explicar a sua dominação, a sua opressão. Na realidade, um termo mais adequado seria afrofobia, exatamente por se considerar em termos de racismo uma única figura que vem à mente: a subjugação e o domínio do negro. É claro que o negro foi subjugado, oprimido e explorado bem antes do racismo. O racismo se configurou no século XIX. E antes disto, o negro já era explorado e subjugado. Sabe-se perfeitamente que a origem do ser humano é a origem africana. Portanto, o racismo também não é uma questão histórica. Talvez, num primeiro momento, seja também uma questão cultural, mas, na realidade, é uma questão de valor e de ganho econômico. A ideia de racismo não acompanha outros segmentos ou categorias instituídas ou estabelecidas como raça, envolvendo árabes, asiáticos, indígenas, ou outras diferenciações pelo pigmento da pele que se quer estabelecer. A opressão ao negro vai muito mais além do termo racismo. Racismo é separar por raça.
E não existe separação por raça. O que existe é uma opressão ao negro. E isso se deve à sua exploração e do que se consegue tirar dele o valor. É preciso que o negro seja submetido a um diminutivo, para que a partir disto ele se concentre no lugar que deveria ocupar no âmbito do valor, que é o objeto do lucro. Ora, existem diversas teorias para oprimir e justificar essa opressão, de que o negro é um vagabundo que não gosta de trabalhar, de que o negro é uma pessoa insuficientemente apta a ocupar o lugar do branco ou tal qual um branco na sociedade. Enfim, isso são discursos de controle e de opressão. Não se chamavam os judeus, na época da sua escravização, de vagabundos. Não se dizia que eles não gostavam de trabalhar. Também não se dizia que, para o judeu, que o trabalho dignifica o homem. Nenhum escravo aceita isso. O que ocorreu com a comunidade judaica, que ela entendeu perfeitamente bem o fenômeno e descobriu que é uma questão de opressão. E não uma opressão física, pela cor ou pela etnia. É uma opressão econômica. Os mais frágeis servem aos mais fortes economicamente. Tanto é que os judeus se utilizam bem dessa prática, porque hoje se constituem numa categoria econômica forte e oprimem, em determinados casos, por conta exatamente de terem descoberto a essência dessa dominação. Ocorre que os negros têm muito mais dificuldade nessa questão, porque contra eles existem toda uma série de mecanismos mais aptos a mantê-los numa situação de opressão. E evidentemente que a primeira delas, e daí há que se fazer referência ao aspecto físico. O aspecto físico facilita a marcação do negro como sendo o inferior. Ele se distingue, ele se torna o diferente em determinada sociedade. E esse é um aspecto que ele tem que lutar contra. Não é o mesmo que acontece contra o judeu, por exemplo, que poderia perfeitamente se ocultar e se manter dentro da sociedade sem que fosse descoberto, pelo menos por algum tempo. O negro não tem essa facilidade. Ele não consegue ser ou se fazer oculto dentro da sociedade com tanta facilidade. Então esse já é um aspecto que dificulta a sua libertação social. E é dentro desse aspecto que a teoria do racismo vem sendo usada equivocadamente contra ele. Mas na realidade, a questão negra, a afrofobia, está ligada ao valor que se quer atribuir ao oprimido. É necessário oprimir alguém, diminuir alguém, e esse alguém é o negro. O negro está sendo oprimido economicamente. Não é uma questão necessariamente biológica, óbvio que não. Muito menos histórica. Provavelmente cultural, sim. Há uma questão cultural nesse aspecto. Mas, acima de tudo, a questão é econômica. Ao se estudar a teoria do valor, do trabalho, se sabe perfeitamente que ele é retirado do trabalho humano. E para tal, há que se submeter alguém a esse trabalho.
E dentro da teoria econômica, a questão foi exatamente estabelecida contra o negro. Então, o negro é um termo que se utiliza dentro da teoria econômica que, de uma certa forma, facilita a sua opressão, a sua subjugação, a sua expoliação. O racismo é muito pouco, é insuficiente para explicar essa situação. Aliás, quanto mais se fala de racismo ou de uma ideia nesse contexto, tanto mais se mantém o negro numa dificuldade de se sobrepor à opressão a qual ele se encontra. Porque a questão econômica e todos os mecanismos econômicos que se pode usar para oprimi-lo são utilizados. Inclusive o discurso de elaboração de teses que não econômicas, porque a questão é econômica. O negro é mantido como um servo por conta de valor econômico e não necessariamente pela cor da pele num sintoma biológico. Essa é a questão. Os brancos querem dominar os negros porque veem neles um mecanismo da sua exploração econômica e vão manter isso por um bom tempo. E é o que estão conseguindo, lamentavelmente.